Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, queridos. Glória a Deus. Eu estava com esse hino no meu coração. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Esse hino é lindo, né, irmãos? Quem gosta de ler Bíblia? Vem comigo ler Bíblia. Oh, aleluia, Jesus. Deus colocou no meu coração, meus irmãos. Ontem nós falamos de Mateus capítulo 22 e verso 34 ao 40, que fala do grande mandamento de amar ao Senhor, né, sobre todas as coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ali segue uma palavra muito linda, que está em 41, versículo 41 de Mateus, no capítulo 22. E seguindo essa leitura, vem comigo ler Bíblia, amém? Glória a Deus, você que talvez tenha alguém que não consegue ler, não tem a paciência, porque precisa, né, de paciência para ler, para meditar, para se focar no que está lendo, para ter entendimento do que está lendo. Envia esse vídeo para alguém que gosta de ler Bíblia, amém? Já aperta aí no likezinho para ajudar e abençoar outra pessoa, certo, meu irmão? Deus abençoe você de todo o meu coração. 41 do capítulo 22 de Mateus, quero continuar essa leitura. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Respondeu-lhe ele: De Davi. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, de Davi? Pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo: Dize o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aleluia. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Jesus dizendo para os fariseus, né? Fariseus, irmãos, é aquele que crê, conhece a lei todinha, conhece a Bíblia, né? Mas não obedece, certo? Hipócritas são os falsos e fariseus são aqueles que conhecem toda a leitura, toda a Bíblia, mas não obedecem, certo, meus irmãos? Saduceus são aqueles que não crê. Só para a gente entender um pouco, porque aqui nessa leitura fala muito, né, dos fariseus hipócritas e o Senhor, ele chama muita atenção, né, de quem acha que sabe tudo, né, irmãos? Ninguém sabe nada. Sem o Espírito Santo de Deus abrir entendimento, conhecimento, sem o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, ninguém pode dizer que sabe nada, mesmo que se esforce, né, que carregue, né, nos filactérios, como eles carregavam, né, no ombro esquerdo, uma caixinha com os pergaminhos ali dentro, para dizer que eles estavam alargando os conhecimentos deles, né, e às vezes carregava até na testa, para dizer que eles eram entendidos, né, mas não obedeciam. Vamos continuar. 45. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe mais perguntas. Porque o Senhor Jesus é Filho do Deus Todo-Poderoso. Ele até disse, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas o que me traz atenção nessa tarde de hoje, irmãos, dessa palavra, é o 23 de Mateus. Vamos ler? Vamos ler. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos:
Jesus censura os escribas e os fariseus. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, a escrever, né? E a dizer que interpretavam a lei. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Vou repetir, irmãos, olha que palavra gloriosa. Jesus, está em letra vermelha aqui, Jesus dizendo para os seus discípulos e para a multidão. Era num dia de ensinamento, e ele diz: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porque Jesus não veio para criar contenda, né? Mas ele abriu os olhos de quem estava escutando ali, ó, e a visão e o ouvido, né? Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Quer dizer, querem colocar peso em alguém, mas não querem carregar, né? Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Lembra dos filactérios que acabamos de conversar? São aquelas caixinhas cheias de pergaminho para dizer que são entendidos, né? Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Não faltam, né, os grandes eventos, né? Glória a Deus, quem pode e quem é abençoado por isso. Não estamos aqui, queremos ler Bíblia, irmãos. Ó, amam os primeiros lugares dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um só é o vosso mestre. Isso era ensinamento de Jesus para a multidão e para os apóstolos, irmãos, para os discípulos. Ó, um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Um não é melhor que o outro, um não é maior que o outro. Essa é a palavra que está nessa tarde para nós, irmãos. Ó. E ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamado guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Ele já sabia que tinha muita gente que, eu vou seguir, esse é o meu guia espiritual. Não, irmão, o único guia espiritual é Jesus Cristo. Guia-se pela verdade da palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá aqui, ó. Versículo 11 do capítulo 23 de Mateus. Mas o maior dentre vós será vosso servo. O maior dentre vós, aquele que Deus ainda mais capacita para liderar, seja aquele que mais serve. Essa é a palavra, irmãos. Aí no 13 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Porque ele sabia que no meio da multidão tinha escriba e tinha fariseu, irmão. Tinha discípulos, tinha a multidão que queria realmente aprender, mas no meio deles também tinha os escribas e os fariseus que escreviam tudo que Jesus falava. Então ele já vai no ai, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, falsos, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Fechai, ó. Fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando, os que querem entrar. Por quê? Fariseu acredita, mas não obedece. Então, com a falta de obediência, não deixa ninguém ser obediente a Deus, irmãos. A Deus, ao seu chamado. Obedecer à voz do Mestre.
Ai de vós, no 14 ele ainda diz assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito eram aqueles que chegavam, né, ali em Israel, no meio deles, os estrangeiros, e eles convertiam, né, para o judaísmo, para crer que Jesus ainda vai voltar, que Jesus não é o mestre, que ainda vai vir o Messias, né? Então eles convertem ao judaísmo, né, para ainda crer que Jesus não era o Jesus que já veio. Então convertem para fazer um prosélito. É isso que é um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isto é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Meu Deus, irmãos, isso é forte, mas é palavra. Gosta de Bíblia? Vem comigo ler Bíblia. Oh, glória a Deus! Quem gosta de ler Bíblia e que sabe que tem alguém aí que gosta de ler Bíblia, vai enviando esse vídeo para quem gosta de ler Bíblia, meus irmãos. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? No 18, e dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta, que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Meu Deus, irmãos. Oh, aleluia. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Oh, meu Deus. Por isso temos que cuidar no voto, né, irmãos? Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Qual? A misericórdia, a justiça e a fé. Oh, glória a Deus, irmãos. Que palavra gloriosa. Guias cegos, que coais o mosquito, coais, né, para não comer o mosquito, o inseto que às vezes cai, né? Mas engolis um camelo. Já pensou, irmãos? Que profunda essa palavra. Coais um mosquito para não comer, porque vai fazer mal para ti. Mas aí acaba comendo um camelo que é muito maior. Trazendo isso para o espiritual e para o sobrenatural, irmãos. Queria Deus nós ter tempo para poder explicar, mas vem comigo na palavra. Não é palavra da irmã Mary, não. É palavra que está na Bíblia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Oh, rabassura, manda séria. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos,
mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Meu Deus, irmãos, que palavra forte, mas que palavra gloriosa. Ao mesmo tempo, ela nos traz uma reflexão. Como que nós estamos cuidando do nosso coração, do nosso íntimo? Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Hipocrisia, falsidade. Fala pela frente uma coisa e por trás, por a frente é meu amigo, mas por trás, meu Deus, tira a faca da mão. Olha, cuidado, irmãos. É Bíblia, tá aqui, ó. Mas por dentro está cheio de hipocrisia, falsidade, né? E de iniquidade. Nossa, Isaías 59, né? A iniquidade é que tem separado o homem de Deus. Iniquidade é aquilo que o pecado já não é mais aquele pecado que tu sabe que tu pecou, foi lá, pediu perdão e sabe que é pecado, aí tu vai lá e pede perdão, e aí isso é pecado. Mas aí a iniquidade, irmão, a iniquidade é aquilo que tu já acha que não é mais pecado. Ah, o mundo usa, eu também posso usar. Ah, o mundo faz, eu também posso fazer. Ah, isso aí não é mais pecado, não. Aí vira o quê? Iniquidade. Tu pensa que não é mais pecado. E a iniquidade tem afastado o nosso Deus de nós. A iniquidade é aquilo que tu acha que deixou de ser pecado. E aí vira iniquidade. E aí é um pecado. Muito pior. Porque é isso que tem nos afastado, né? Do Senhor. Vamos limpar o nosso coração de toda iniquidade e hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. Existe falsos profetas, sim, irmãos. Mas existem os profetas do Senhor. E o que mais a gente vê hoje, irmãos, é gente querendo já armar o sepulcro deles para ver eles mortos. Mas não morre, não. Antes do Senhor dizer assim, pode, vem para mim, não morre, não. Mas ele diz, ai daqueles que fazem os sepulcros dos profetas. Ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Olha o que Jesus fala aqui, irmãos. Ó, letra vermelha, na minha Bíblia. Ferreira de Almeida, irmãos. Oh, aleluia. Diz assim no 33, ó, capítulo 22, no 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. Porque o inimigo tem os dele, mas Deus também tem os seus, irmãos. A uns matareis e crucificareis. Quem lembra de Pedro? Olha só. Jesus já estava dizendo que eles iam fazer, eles estavam ali no meio da multidão, quando Jesus começou a pregar essa palavra. Eles já sabiam que os escribas, os fariseus, os falsos, iam tentar matar os seus discípulos, os seus profetas. E ele já adiantou, ó. Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, né? O nosso Jeremias. E perseguireis de cidades em cidade. Oh, Paulo, né? Foi perseguido, né, irmãos? Muitos deles foram perseguidos, né? E hoje até nós somos perseguidos também. Aqueles que defendem a palavra, que amam a palavra, oh, aleluia, que não adulteram a palavra, que sabem quando erram, confessam seus pecados, tentam ser melhor todos os dias. 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Oh, meu Deus!
Oh, meu Deus! E às vezes é até dentro das igrejas mesmo, irmãos. Pessoas sendo mortas, profetas sendo mortos, medo de abrir a sua boca para profetizar, para deixar Deus usar. Porque muitos estão sendo mortos por os hipócritas e fariseus. Mas Deus já tinha avisado, Jesus já tinha avisado que isso ia acontecer, né? Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. No 37 ele continua dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das suas asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, amanhã nós vamos ler o 24. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu quero deixar essa palavra. Medite nessa palavra. Quiser voltar o vídeo, ouça novamente. É muito forte, irmãos. Jesus ensinando a multidão. Vamos limpar o nosso coração de toda hipocrisia, de toda coisa que não pertence ao Senhor. Vamos pedindo para Deus vir nos limpar o nosso coração, para que nós venhamos falar o que o nosso coração está cheio. Se estiver cheio da palavra do Senhor, a palavra vai sair na nossa boca e profetizar sobre todos. Bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordantes na vida de todos. Porque ninguém aqui é melhor ou mais sábio do que ninguém. Mas Ele é. Ele está em nossas vidas. E Ele sabe com quem vai falar neste momento. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Vamos pedir a Deus para que o máximo de pessoas consigam ouvir essa palavra. E a partir desta data, irmãos, nós vamos começar a meditar. Vem comigo ler a Bíblia, porque é muito bom. Estamos precisando, irmãos. A humanidade precisa ler esta Bíblia. Oh, aleluia!